3, Filipenses capítulo 3, verso 7. Aí você pode abrir, a gente vai ler junto, tá bom? Filipenses 3, verso 7. Vamos ler. Vamos lá? Filipenses 3, 7. Diz assim, ó: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aí, primeiro ponto, a gente para aqui. Galera, aqui a gente tem o apóstolo Paulo falando com o pessoal aqui, carta de Filipenses. Então, não vou dar maiores explicações do texto, não. Então, assim, ele considera perda tudo que ele tinha como lucro antes, ele passa a considerar perda. Ele estava discutindo, ele estava conversando aqui, ele estava argumentando com o pessoal que era judeu, que tinha na religião a sua... ele depositava na religião a sua... Como é que eu vou dizer? Eles criam que pelo aquilo que eles faziam religiosamente, eles podiam chegar a Deus, mais ou menos isso. Mas assim, Paulo era um cara que antes, se você for ler o texto todo, ele era um cara assim... top em todos os sentidos. Ele poderia dizer assim, mais do que todos vocês, eu tenho motivos para poder, se fosse o caso, me valer disso, entendeu? Eu posso invocar isso como sendo assim, cara, eu tenho condições de ter tal relação com Deus e tudo. Mas olha só, depois que ele tem um encontro com Jesus, ele era Saulo, se torna Paulo, lá no caminho de Damasco, aí a parada muda. O que acontece aqui? Então ele vai dizer, o que era lucro considerei perda. Ele vai usar essa palavra só aqui, ele vai usar essa palavra em Atos também, lá no final, tem uma situação que um navio está afundando, aí ele conversa com os caras, Deus revela para ele que todo mundo vai se salvar. Então o que acontece? Eles jogam fora o trigo, sei lá mais o que tinha lá no navio. Cara, o trigo era a comida que eles tinham, era provisão para eles, era fonte de lucro, por assim dizer, se eles depois desembarcassem e vendessem, tinha valor, mas ele considera aquilo ali que era lucro, ele considera perda. Ele usa essa palavra em Atos, ele usa essa palavra aqui, ele está falando que a religião dele, ele considerava lucro, ele passa a considerar perda. Cara, a gente vem do retiro, assim, eu ainda estou no pós-retiro, aquela coisa, daquela conversa que eu tive, estava eu, Douglas, Caruso, mais um monte de gente, o que a gente vai fazer depois que a gente voltar do retiro, como é que a gente vai manter a chama acesa? Aí eu falei para Douglas que eu achava que eu cria que a gente tinha que romper mesmo, cara, com um monte de coisa que a gente faz, que a gente crê, mudança radical na mente, metanoia, mudança de direção de mente. Se não for assim, o que vai acontecer? A gente vai continuar vindo aqui, sexta-feira, vai ser uma bênção, Clóvis vai pregar, Franklin vai pregar, pela misericórdia de Deus eu vou pregar, a gente vai ouvir a palavra, vai levantar a mão, vai cantar, vai orar, vai ter reunião de oração, e beleza, vai ser assim, semana que vem de novo, e a gente, poxa, e o retiro, foi maneiro, como é que a gente faz? Vamos manter esse gás. Cara, olha só, quando a gente, num primeiro momento, quando eu vejo esse texto, eu geralmente penso assim, eu acho que a maioria das pessoas pensa assim, pô, deixar para trás o que eu considerava lucro, agora eu vou considerar perda por amor a Cristo e tal. É largar algum pecado. Eu geralmente pensava assim, coisas erradas que a gente faz, comportamentos errados, uma vida de repente negligente diante de Jesus. Poxa, mas será que é só isso que está falando? Porque quem está falando aqui é Paulo. Vocês, se já tiveram a experiência de ler a Bíblia, eu espero que sim. Cara, a vida que Paulo teve responde um pouco do que está escrito aqui. O que você vem buscar aqui toda sexta-feira? A minha pergunta, assim, o Franklin falou aqui agora para mim assim, pô, vem me alimentar. O que você vem fazer aqui toda sexta-feira? Vem louvar a Deus, vem orar, beleza. O que mais? Vocês têm conseguido, aquilo que vocês têm buscado aqui, vocês têm encontrado?
outra pergunta, o que vocês têm buscado aqui? É esse momento aqui, de ouvir uma palavra, de repente acertar a direção? O que mais? Aquilo que eu considerava lucro, eu passei a considerar perda. É óbvio, ele está falando sim, de você deixar de fazer coisas que não são corretas e passar a viver uma vida santa diante de Jesus. É óbvio, mas será que é só isso? Olha o que mais que ele vai dizer aqui, ó. Aí verso 10, você pode acompanhar comigo, verso 10? É verso 10 mesmo? É. Cadê aqui? É. Vamos lá. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Beleza? Até aqui. Então, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos. Cara, quero conhecer a Cristo. Então, assim, Paulo conhecia Jesus só de ouvir falar. Ele era fariseu, né? Conhecia Jesus não, minto. Conhecia Deus, conhecia a religião. Mas um dia ele tem um encontro com Jesus. Cara, e a vida dele muda completamente. Aí olha o que ele diz aqui. No momento que ele escreve isso, cara, isso aqui tem alguns anos. Ele está dizendo assim, eu quero conhecer a Cristo. Então ele conheceu e continua querendo conhecer. Ele conheceu e continua querendo conhecer. Quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição, participar em seus sofrimentos. Então, olha só. O que seria participar dos seus sofrimentos? O que você entende participar dos sofrimentos de Jesus? A gente sabe que a gente não é salvo por alguma coisa que a gente faz. Vou me sacrificar, não é isso que ele está falando. O que seria participar do sofrimento de Jesus? Então, olha só, quando Jesus padece lá na cruz, pensa comigo uma coisa, quando Jesus morre na cruz, ele faz isso por ele mesmo? Jesus morre por ele mesmo? Ele morre por nós, então ele morre pelo próximo. Se eu participo dos sofrimentos, além do óbvio que é você ser perseguido por ser crente, você mortifica a sua carne, você morre com Cristo na cruz, pelo outro também, não é assim? Ser igual a Jesus? Então não é pelo próximo também? Participar dos sofrimentos? Cara, tem várias implicações, eu vou destacar algumas para vocês, tá bom? O texto é riquíssimo, a gente pode ficar estudando isso aqui semanas. Então, assim, participar do sofrimento é participar do objetivo pelo qual Jesus morreu. Cara, ele morreu pelo próximo. Então, quando você quer ser parecido com Jesus, você morre pelo próximo. Então, você mata o egoísmo, e você também busca uma vida de santidade. Beleza? Duas coisas aqui. Então, o poder da ressurreição e participar nos sofrimentos. Aí ele vai dizer o seguinte, um pouquinho antes ele falou assim, ó, não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Olha só. Ele era fariseu, ele conhecia muito bem a lei e tudo isso. Você, de repente, pode conhecer Jesus assim, porque eu falo para você quem é Jesus, porque você aprende quem é Jesus. Você conhece racionalmente. Mas olha o que ele vai dizer aqui. Mas, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Então aí já é uma parada diferente, é uma parada espiritual. A gente é salvo pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é pelo que ele conhece racionalmente, mas olha só, eu sei que Jesus Cristo morreu, e como que Jesus Cristo morreu, como ele morreu, Deus aceitou o sacrifício de Jesus, ele é imputado em mim, em você, a gente é culpado, mas esse sacrifício vem pra gente. Então agora a gente está livre de condenação, mas essa fé é algo espiritual. Então, não adianta só você dizer, porque tem muita gente que conhece Bíblia mais do que a gente, tem muito teólogo por aí, mas descer para o coração é diferente. Então, esse testemunho do Espírito Santo, essa certeza, essa convicção de que você ama Jesus, isso é algo de Deus no seu coração, beleza? Aí vamos dar o terceiro passo aqui, olha só. Verso 12, beleza, galera? Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos,
Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa, o que ele diz? Uma coisa, vocês estão olhando comigo? Então, ó, vou dar chance a vocês de responder junto comigo, assim eu vou ficar muito feliz. Ó, vamos lá, verso do Filipenses 3, verso 12, vamos lá. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa, aleluia, uma coisa faço. Paulo está dizendo que uma coisa faço. Paulo era crente? Ele tinha encontrado Jesus? Sim ou não? Sim, ele teve uma experiência com Jesus assim, bizarra. Pô, teve, Paulo foi no céu, Paulo várias paradas, ressuscitou gente, cara, top dos tops, assim. Aí olha só, ele diz que uma coisa ele faz. O que isso significa para mim e para você? Salvação é eleição, Deus escolheu. Então, assim, a soberania de Deus, você já está salvo, não precisa se preocupar com isso não, entendeu? Ah, vou lá na igreja para fazer a minha religião, esquece isso. Isso você tem que deixar para trás. Mas a soberania de Deus não anula a sua responsabilidade. Uma coisa faço, então tem alguma coisa que a gente tem que fazer, beleza? Entenderam isso? A soberania de Deus isenta você de fazer a sua parte? Não, uma coisa faço. Olha o que ele faz. Verso 13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, olha só. Esqueceu o que ficou para trás. O que ficou para trás? No caso dele foi a religião, alguma coisa em que ele se apoiava, ele acreditava que a relação dele isso era o certo. Cara, ele estava tão equivocado que ele se tornou perseguidor de Jesus Cristo. Então, Jesus vira para ele e diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Entendeu? Então, assim, qual o conceito que você tem de religião? Qual o conceito que você tem de vir ao UP? O que você vem fazer aqui? Então, assim, aí a gente vai para o retiro, tem uma experiência maneira, a gente quer manter o gás. Eu estou visualmente procurando Douglas, mas eu não estou... Ah, tá ali. Então, a gente fica procurando... A gente quer manter isso aceso, mas olha só. Eu esqueço o que ficou para trás e sigo para o que está diante de mim. Sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O alvo, assim, ele está falando de uma corrida, tá bom? Corrida, igual o Usain Bolt lá nas Olimpíadas. Corrida tem o alvo que é a linha de chegada, o alvo é a linha de chegada. E o prêmio é lá, a medalha de ouro, entendeu? Então aqui, vou dar um exemplo aqui. Cara, o nosso alvo aqui, nessa caminhada cristã, por exemplo, cara, é trazer a galera para cá. Você não participou dos sofrimentos de Jesus, morreu em favor de alguém? Cara, cadê seu amigo de oração aqui? Eu estou dando só uma aplicação, tá bom? Então o alvo é você poder falar de Jesus para o teu amigo de oração e teu amigo de oração, vir para cá. E o prêmio? O prêmio é a comunhão, cara, que você vai ter não só agora, mas eternamente. Entendeu? Entendeu a variação aí? Então, o prêmio, o alvo. Então, é o seguinte, eu esqueço o que ficou para trás, eu sigo para algo melhor. O que você experimentou no retiro fez com que você mudou sua vida nesse sentido? Você está falando mais de Jesus? Agora eu vou falar de outras coisas, assim, já li o texto aqui, vou falar de outras coisas. A gente ouviu muito falar no retiro sobre avivamento, a gente ouviu falar muito no retiro sobre dons do Espírito, sobre tudo isso aí, certo? Certo, beleza? Então, olha só, vocês oram por isso? Desde que vocês vieram do retiro, vocês pedem a Jesus, pedem ao Espírito Santo que conceda a vocês os dons do Espírito? Vocês pedem? A gente tem orado por isso? Porque olha só, tem uma galera aqui, entendeu? A Bíblia não diz que isso, o texto sagrado não diz que isso é para alguém que é experiente na fé e tudo. Eu e Clóvis, a gente está estudando aí, se preparando para compartilhar alguns avivamentos com vocês. Cara, é surpreendente, avivamento começa com adolescente jovem, muitas vezes, sabia? Gente da idade de vocês. Então, olha só, como é que a gente vai viver diferente depois que a gente saiu do retiro? Cara, a gente tem que buscar uma parada diferente. Então, você tem que pedir ao Espírito Santo para dar dons para vocês. Alguém aqui tem o dom de curar?
Eu não lembro, assim, de ter uma reunião de célula, a gente foi lá, orou e ficou curado. Eu estou viajando aqui, eu estou falando alguma coisa fora, se Franklin está aqui, se eu estiver falando alguma coisa fora da Bíblia, me diz. Cara, o texto diz que tem dom de sabedoria, dom de discernimento, dom de cura, línguas, e a gente entendeu onde eu estou querendo chegar? É óbvio que a gente tem que largar pecado, viver uma vida reta, é óbvio. Isso tudo é muito óbvio, mas eu estou trazendo agora, chamando a atenção de vocês para algo diferente. O que impede você de experimentar alguma coisa nova da parte de Deus? Entendeu? Eu sei que tem gente aqui que tem, eu já falei isso em outra pregação, tem gente aqui que, tem célula na escola, isso é dom de Deus. Existem outros dons, vários dons. Eu estava com a lista aqui, mas aí eu vou estourar os 20 minutos que eu me propus a falar. Se eu estourar os 20, aí alguém faz sinal para mim. Então, olha só, a gente tem uma série de dons elencados em diversos textos, Efésios, Romanos, Coríntios. Aí vamos pensar aqui, diferentes tipos de dons. Se você for lá em Coríntios, o texto que foi pregado esses dias aqui, dons espirituais e tal. Aí um é dado palavra de sabedoria, o outro pelo mesmo espírito fé, dons de curar, operar milagres, profecias, variedade de línguas, etc. Aí você vai lá para o texto de Efésios. Uns para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres, a galera que ensina. Aí a gente vai lá para Romanos. Se o seu dom é servir, que sirva. Se é ensinar, que ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Por aí vai. Aí tem aqui, fala de dons de línguas. Enfim, vários dons aqui. Busquem com dedicação, etc, etc. Galera, a gente pode continuar vivendo a mesma coisa, ou a gente pode deixar de viver essa religiosidade que a gente vive aqui. Não estou dizendo que vocês são religiosos, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas muitas vezes a gente se apoia nesse tipo de... A gente cai nessa rotina, vamos dizer assim. Cara, sigo para o alvo. Quem está falando isso aqui é alguém que já estava assim, já tinha muita caminhada com Jesus, muita experiência, e ele fala essa parada aqui. A minha proposta para vocês é desafiadora mesmo, cara. É desafiadora mesmo. É romper com alguma coisa que a gente até então vivia e experimentar algo novo da parte de Deus. É chegar lá na célula, cara, a gente orar mesmo e o Espírito Santo descer e alguma coisa acontecer lá. A minha avó está com algum problema, meu irmão está com alguma dificuldade, vamos orar para essa parada aqui, eu estou doente, e vocês orarem. O que impede vocês de exercitarem essa parada aqui? Porque a gente pode continuar da mesma maneira. Vai para a célula, o que Jesus mais falou com o seu coração na pregação? Aí todo mundo fica meio tímido, puxa anotação, compartilha. Isso é muito maneiro, isso é bênção. Não estou dizendo que isso não é bênção, não. Mas o que eu estou dizendo é que existe muito mais do que isso. Cara, e a gente ouviu sobre isso no retiro. Qual é a forma da gente manter aquilo ali? Cara, eu preciso de uma experiência nova. Eu não quero ficar falando que o retiro foi muito maneiro. Eu quero poder chegar aqui semana que vem, cara, visitei uma célula que eu supervisiono e aconteceu um mover de Deus muito maneiro lá. Como é que eu faço para agora manter esse fogo, essa experiência que a gente teve nessa célula segunda-feira? Entendeu? Aí eu já não estou mais falando do retiro, eu já estou falando de alguma coisa que Deus fez na célula. Olha que diferente, entendeu? Cara, senão a gente vai ficar a mesma coisa e a gente vai viver a vida inteira, vai ser muito bom. A gente vai para o céu, vai ser aperfeiçoado, aí não tem nem palavras para expressar. Mas Deus tem uma parada que Ele quer desenrolar com a gente aqui. Quem está dizendo isso é a Bíblia, não sou eu. Ele quer fazer essa parada na vida de vocês, entendeu? Então é que você possa experimentar isso quando? Cara, a partir de hoje. É a partir de hoje. Os líderes de célula estão aqui, eu já identifiquei alguns. Cara, tem gente que serve em um monte de ministério aqui. Cara, você tem que... Aqui, tem pedido de oração, esse troço tem que bombar, cara. Essa parada tem que bombar. Eu não costumo dizer que a gente tem que ficar obrigando ninguém para reunião de oração, não. Isso tem que vir de Deus, isso tem a parte de Deus e tem o que o apóstolo Paulo diz. Uma coisa eu faço, beleza? Faço. Então, o que eu estou incentivando vocês? Meu tempo já está chegando ao fim, o tempo que eu propus. Então, não vou me esticar mais, não. Galera, é para vocês experimentarem algo novo da parte de Deus. Não interessa o que você fez, o que você deixou de fazer. O que a gente cantou? Quando ninguém mais me amaria, o amor me encontrou. Entendeu? Então, existem momentos da sua vida, cara, que se você revelar, ninguém vai querer chegar perto de você. Mas Deus chegou, cara. Então, olha só, não é pelo que você fez. Entendeu? Então, olha só, qual é a proposta aqui? É avançar para o alvo, para o prêmio, cara, com toda intensidade.
ou então a gente vai chegar semana que vem e vai viver as mesmas coisas. Essa decisão está na mão de vocês. Uma coisa faço, foi o que o apóstolo Paulo falou. Então cabe a vocês também pegar o texto bíblico. Cara, Paulo fez, registrou, aprove a Deus que chegasse até aqui hoje. Eu quero viver essa parada também. Eu vou repetir. Paulo fez, registrou, escreveu, virou texto sagrado, chegou até hoje, está sendo lido para vocês. Eu quero fazer isso também, amém? Amém, cara. Falar em língua, profetizar, curar. Qual o problema? Assim, se você está com alguma dificuldade, orar, acreditar que Deus pode intervir, é botar seu nome com fé para servir no ministério, é abrir uma célula na sua escola. Pô, tem um grupo aí de estudo bíblico que está rolando aí, cara. Pô, dei maior força se a gente ver Pedro Brito. Tem que rolar essa parada de Deus. Adolescentes se reunindo para ler a Bíblia, essa parada é de Deus. Eu ia querer participar disso. Eu ia querer ter uma célula na escola. Aí, cara, beleza, a gente vai orar, conforme eu prometi a vocês. Eu só queria ler só um pedacinho do texto de Pedro, assim, que tá latejando. Aí a gente ora, tá bom? Aí eu vou deixar que o Espírito Santo fale com vocês no texto aqui. Algumas coisas que Pedro diz rapidinho. 1 Pedro 4:2. Não precisa abrir, não. É só prestar atenção em mim. Eu prometo que eu não vou comentar, só vou ler. No tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os desejos humanos maus, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Aqui na crente. Naquele tempo vocês viviam, aí vai dizer um monte de coisa aqui: libertinagem, sensualidade, bebedeira, orgia, farra, idolatria, etc. Palavra de Deus, entendeu? No passado vocês já gastaram tempo demais com essas coisas. Chega, ficou para trás. Aí ele segue aqui. Aí olha só, falando dos seus amigos que não são crentes. Olha, vê se isso tem a ver com você. Seus amigos acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso insultam vocês, cara. Isso nunca aconteceu com vocês, não? Você é zoado porque você não quer participar da doideira deles? Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Promessa de Jesus para vocês, tá bom? Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são felizes. Então é maneiro, cara. Se você é zoado na escola porque você é crente, não quer ficar com aquela menina, glória a Deus, deixa ele te zoar, cara. A sua parada com Deus está se agradando de você. Você deve passar esse perrengue em algum momento da sua vida. Cara, glória a Deus, você é feliz. Seu amigo é cego, ele não conhece Jesus, ele não sabe o que ele está falando. Mas seus olhos foram abertos, você hoje enxerga a verdade, tá bom? Glória a Deus. E o último texto aqui, ó, aqui. Aí no caso é o texto de Lucas, né? Jesus falando: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, vai perder. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, eu também me envergonharei quando vier na minha glória. Então, galera, olha só. Isso tudo eu vou deixar para vocês refletirem diante de Jesus, tá bom? Então, a ideia aqui é que diante de toda a obviedade que é deixar para trás erro, pecado, egoísmo, tudo isso, existe algo novo que você pode ir sempre em frente buscando. É para a nossa geração, tá bom? É para a nossa geração buscar os dons do Espírito, buscar viver santidade de vida e receber as promessas de Jesus para a gente. Beleza? Vamos orar? Senhor Jesus, sua palavra foi lida aqui mais uma vez, Deus, e o que a gente pede agora é que você aplique ela no coração dos teus filhos, Senhor. A gente sabe que a gente tem que abandonar a vida de pecado, a gente sabe, Senhor, que você morreu na cruz em nosso favor, a gente sabe de tudo isso, a gente tem aprendido tudo isso, mas o que a gente quer pedir agora é teu Espírito Santo, Senhor, que você impulsione a gente para desejar o melhor que você tem para nós, Senhor. Que a gente deseje profundamente ter experiências contigo, Senhor. A gente não quer uma fé racional apenas, a gente quer experimentar o teu poder, Senhor. A gente quer participar disso, Senhor. A gente quer
Deus, se a tua palavra diz que seu Espírito concede de dons a cada um conforme a tua vontade, Senhor, concede esses dons agora em nome de Jesus. Concede esses dons aos teus filhos, Senhor, que seja revelada a tua glória na vida deles, Senhor, que eles manifestem a tua glória, Senhor, que eles possam anunciar a tua palavra, que eles possam pregar o teu evangelho, Senhor, com intrepidez. Deus, que você faça uma obra na vida deles e através deles, Jesus, que eles estejam diante de você em oração, em jejum, todos os dias buscando santidade, buscando a tua face, buscando conhecer mais a tua palavra do que qualquer outra coisa que eles poderiam conhecer, Deus, e que você dessa forma os use para a glória do seu nome. A gente pede assim, Senhor, que seu nome seja glorificado na vida deles e que em nome de Jesus a gente sinta o teu mover nesse lugar, sinta teu Espírito Santo atuando nas células, na reunião do UP, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.